Bem, pessoal, nós estamos aqui então, toda sexta-feira, nós estamos fazendo a palestra pública e nessa sexta, em especial, nós estamos trazendo um convidado aí que aceitou de bom grado, nosso amigo Vitor Menino, ele não é de Brasília, me parece que é de Uberlândia, se tiver engano, ele depois me corrija. E ele então vai fazer esse trabalho aí, me parece que ele tem 22 anos, então é a juventude aí para nos dar esse campo de energia. Gratidão, Vitor. Fica contigo, tá bom? Até 19, até as 20h20. Gratidão. Perfeitíssimo. Uma ótima noite a todos. É mais do que uma alegria, é um presente a gente estar aqui para a gente conversar um pouquinho acerca do Evangelho, de temas que, de certa forma, o envolvem. Eu sou um menino, realmente tenho 22 anos, moro na cidade de Uberlândia. Hoje a gente vai falar um pouquinho acerca da visão do Espiritismo acerca de outras religiões. O nosso intento aqui não será, no tempo que temos, de falar acerca mais detidamente delas e, de certa forma, procurar compreender os seus princípios e propósitos. Mas a gente vai trazer um ponto de reflexão que pode nos ajudar a olhar para cada uma delas com amor e carinho. Esse é o nosso intento da noite. E eu pedir ao meu anjinho da guarda, me desse suporte, estivesse do meu lado e me guiasse o meu coração, para que com amor e alegria eu conseguisse traduzir um pouquinho da misericórdia divina. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos há um capítulo especial nas leis morais. Na verdade, a primeira lei moral que Allan Kardec irá abordar é a lei de adoração. E a partir do primeiro item objetivo da adoração, nós vamos encontrar algumas coisas assim lindíssimas que vão dar subsídio às reflexões que a gente deseja fazer. Na 649, mais propriamente dito, Allan Kardec questiona em que consiste a adoração. Ou seja, como que você adora? Como que de verdade essa adoração acontece? Os espíritos vão responder: na elevação do pensamento a Deus. Deste pela adoração, aproxima o homem sua alma. É a partir do momento que a gente vai percebendo que o pensamento é aquilo que nos une ao Criador. É o simples fato da gente pensar nele, de fato, nós estamos saindo do ponto onde nós nos encontramos e avançando. A depender da maneira com que isso se dá, o mais importante é o pensar. O mais importante é o pensar. Daí os espíritos, por exemplo, quando vão falar da oração, na verdade, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizer que o pensamento é tudo, a forma é nada, ou seja, a essência daquilo que a gente plasma é o mais nítido, genuíno e verdadeiro que a gente precisa se atentar. Mas tá, essa é a adoração. Mas será que essa adoração que a gente vai observar tantos povos se debruçando para fazer cada qual do seu jeito, ela parte de um sentimento inato ou é ensinado? Você nasce dentro de um ambiente e, a depender da cultura que você está, você vai aprender tudo isso, ou já parte de algo íntimo do próprio coração? É o que Kardec vai questionar no 652, quando ele pergunta: poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Os espíritos vão dizer: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes.
Independente de quem nós sejamos, crianças, mais velhos, idosos, é um sentimento inato esse de adorar. Está na natureza. Toda a natureza louva ao Senhor, como também haverá uma resposta no Livro dos Espíritos que nos inclina a pensar dessa forma, mostrando-nos que toda a criação se curva diante do Criador, nesse gesto de aproximação. Só que diante desse sentimento que nós temos, a expressão é como que muito particular, né? Cada um tem, de uma forma, procurado esse entendimento. Tem pessoas que, diante dos tempos que vieram no percurso histórico ao qual estavam inseridos, cultivaram essa expressão da adoração de um jeito. Tem pessoas que, vindo em outros tempos, cultivaram de outro. A adoração, ela está relacionada, sobretudo, ao grau de evolução. Quanto mais o espírito evolui, mais verdadeiramente ele cresce. E mais ele vai ter condições de perceber a divindade, o Criador, destituindo cada vez mais o seu pensamento de atavismos, de certas ideias preconcebidas, de mitos, de lendas, e vai tendo condições de reconhecer a grandiosidade do Criador em tudo, em toda parte. Se a gente for observar, desde tempos imemoriais, os homens das cavernas prestavam culto. Nós vamos ver outros povos que vão, de certa forma, se relacionar com essa divindade de outros tantos jeitos, na presença do fogo, na presença do sol, tudo aquilo que lhes ultrapassava o campo do próprio controle, para eles poderia ser reconhecido como deuses. O politeísmo nada mais surge desse sentimento de adoração, mas que o homem, aos poucos, ele foi se depurando para compreender que, na verdade, não existiu muitos deuses, mas, em verdade, é apenas um. É apenas um. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam em muitos deuses, apesar de ali na Grécia, na Antiguidade, o pensamento e a moral começar a desenvolver-se com filósofos incríveis. Vamos ainda reconhecer neles essa devoção a muitos deuses. Os romanos, que fagocitaram toda a cultura helênica, igualmente acoplaram a sua cultura a essa tradição. Nós vamos ver os hebreus que vão se destacar diante disso. Mais ou menos esse é o pensamento dessa parte ocidental do mundo, né? Que acompanha esse desenvolvimento. Na verdade, os hebreus não. Mas quando a gente vai observar os indianos, por exemplo, chineses e tudo mais, já existiam expressões ali bem desenvolvidas acerca da religião. Quando a gente vai para o livro Emmanuel, há uma partezinha, o capítulo 4, ele vai dizer assim: a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. É uma perfeita fala de Emmanuel que vai nos dar a dimensão acerca desse desenvolvimento. Então, vamos pontuar aqui didaticamente. Todos nós, espíritos, temos esse sentimento inato da adoração. Nos voltamos ao Criador. A partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai se desenvolvendo, a maneira pelo qual a nossa percepção, a nossa ligação, a nossa conexão com a divindade, ela vai modificando, vai ganhando novos tons, novos detalhes, uma sensibilidade mais pura. Aonde a gente vai ver na questão 244 que os espíritos superiores vêm compreender a Deus, ou seja, de tal forma, esse sentimento que os impele é de tal maneira, tão perfeito, tão nítido, tão legal,
que ele realmente ele alcança patamares assim de sabedoria extraordinários. Mas enquanto nós a gente vai sentir e adivinhar, ou seja, nesse processo nosso de sentir e adivinhar, a gente vai desenvolvendo as nossas crenças. E há pessoas que, por exemplo, se despontam, às vezes, por destaque na sociedade, por alguma coisa, e começa a criar como que um sistema de crenças que vai se fortalecendo conforme vai sendo cultuado. Daí vão surgir as religiões falíveis, né? Oriundas do próprio homem na sua percepção, de tentar adivinhar aonde eles vão procurando e, de certa forma, compreender aquilo que, no dizer do Livro dos Espíritos, ainda nos falta um sentido para compreender essa natureza, mas que, de certa forma, esse conjunto de crenças tem em si o objetivo de nos conduzir a Deus. Quando a gente chega na liberdade de consciência, por exemplo, do Livro dos Espíritos, nós iremos observar da parte do, dos espíritos informações muito dignas quando eles vão falar acerca das crenças. Porque todos nós temos liberdade de pensar, e não só de pensar, mas de também estabelecer o certo e errado, de ter as nossas crenças naquilo que a gente acha certo ou errado. Isso é um direito que é concessão de Deus, porque apesar de todo o universo estar regido por leis e pela sua majestade soberana, ele concedeu a cada um de nós a possibilidade de perceber as coisas a partir de um viés. E isso é profundamente respeitado, uma vez que ele não nos violenta dessa ou daquela forma, para que a gente entenda isso ou aquilo, mas antes vai conduzindo o nosso próprio coração para que o nosso entendimento ele cresça. Daí vão surgir as revelações, que vão ser luzes benditas que vão alcançar ou a terra, vamos dizer assim, luzes profundas que irão envolver todo o pensamento humano, trazendo ali novas concepções, novas crenças. Isso fica bem claro quando a gente vai entender, por exemplo, o Espiritismo a partir de uma mensagem de Emmanuel, quando ele vai dizer que o Espiritismo é uma crença, é um conjunto de convicções que a gente alicerça, não infundada, mas, sobretudo, como Allan Kardec vai dizer, por exemplo, nas leis da natureza. Ou seja, Deus, com as revelações, ele vai possibilitando que cada vez mais o nosso pensamento ele vá se aperfeiçoando e a nossa maneira de crer, de pensar e de se conectar vá se aperfeiçoando igualmente. A marcha é progressiva. E justo considerarmos isso, né, nessa evolução, porque esse sentimento inato que surge em nós na feição de instinto, ele vai ganhando expressão e beleza, à medida justamente das existências sucessivas. Mas é sempre importante a gente frisar, todos nós temos, até os que se dizem ateus, na sua forma de viver, conversam, dialogam com a divindade, visto que o relacionamento com Deus ele vai além de palavras. É um movimento interno que os corações fazem, consciente ou inconscientemente, nos ligando, nos distanciando da divindade. E a partir daí que a gente vai poder perceber, né, que como não só esse sentimento de adoração, mas também todas as leis divinas, elas já foram depositadas na nossa alma, no nosso mundo interior. O que a gente precisa, qual a semente, é justamente desenvolver, porque à medida que a gente se aperfeiçoa, igualmente nós vamos de forma mais inteligível, tendo uma percepção mais nítida acerca da realidade das coisas materiais e espirituais. E nesse particular, quando a gente vai se deparar, todas as civilizações elas foram banhadas desses princípios superiores. O que hoje, por exemplo, a gente vê no Espiritismo nada mais é do que a reunião de muitos conhecimentos que desde o hinduísmo, que é onde a gente vai perceber a maior expressão do pensamento religioso a se desenvolver-se, né? Até o protestantismo, a gente vai reconhecer que tudo isso que o Espiritismo vai trabalhar não trata de coisas novas. A tarefa era codificar, só organizar a ideia, porque no meio de tudo isso, e aqui Emmanuel deixou claro, né,
esse orvalho celeste misturou com elementos de terra, aonde caiu. Então, essa grandeza divina, ela acabou misturando com algumas das nossas imperfeições. Então, a gente vai ver o hinduísmo, por exemplo, belíssima religião, né? Ela acabou impregnando-se de algumas coisinhas que são de origem humana, apesar dos conhecimentos trabalhados, mesmo que de forma alegórica, mas que assim demonstram uma riqueza, uma percepção vasta acerca da realidade. Eles vão trabalhar o sistema de casta, aonde com uma certa imobilidade social, as pessoas que nascem numa determinada casta, elas têm que viver ali, né? E existe todo um regime em torno disso. Ou seja, a gente vai reconhecer, e aí, por exemplo, Emmanuel, no livro Emmanuel, quando vai falar sobre o catolicismo, ele aborda de uma forma muito clara e genuína, né? E sobre alguns desvios que aconteceu em relação à mensagem, porque Jesus ele trouxe uma fonte cristalina, mas na hora que o cristianismo foi ser institucionalizado, ele perdeu um pouquinho a essência, não por causa de Jesus, mas por causa dos homens que foram assimilar isso. E aí começaram a misturar um pouquinho de muitas coisas e a receita acabou não ficando muito boa em alguns aspectos que durante tanto tempo desfacelaram a humanidade, sendo que poderia construí-la de uma forma mais legal. Mas é justo a gente reconhecer que apesar de todos os desvios, desmandos, que o homem possa assumir em relação à religião, ela mantém o cerne, que é o quê? Esse objetivo de nos ligar, nos conectar. E se existe tantas impurezas e tantos ruídos no entorno dessa ideia principal, é justo a gente reconhecer que ainda assim são válidas, porque cada qual vão procurar dilatar alguma expressão e vão procurar focar em alguma coisa, né? Até os budistas, que, salvo engano, não possuem essa crença em Deus, eles são ateístas, a percepção deles da vida, né, tende para um estado moral das coisas. Elas encaminham-se para a vivência de objetivos mais nobres. E Emmanuel, por exemplo, no livro Emmanuel, no capítulo 2.2, ele vai dizer assim, os missionários do Cristo. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores do mestre da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria, que encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais, a que os homens devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissário da sua doutrina de amor. Em afinidade com as características da civilização de cada povo, cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros, compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conhecia dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então aqui a gente percebe bem claramente a perspectiva que Emmanuel adota, né? Reconhecer nesses que foram tão importantes aí para diversas culturas religiosas, é preciso a gente reconhecer neles, ali como verdadeiros mensageiros do Cristo. Cada um de nós, à medida que a gente se desenvolve, a gente vai partindo de um movimento natural. A gente vai saindo do mais material para o espiritual. No princípio, o homem, a adoração dele se dava exterior, né? As coisas externas. É importante a gente perceber a divindade, Deus, o sagrado por toda parte, né? Isso é mais do que fundamental. Então, de certa forma, toda essa visão exterior que se voltava à percepção do Criador, ela vai fazendo um caminho como que inverso, porque a gente vai de fora para dentro, ou seja, o caminho à medida que a gente vai evoluindo não é fora. Daí, há uma passagem
notável e belíssimo do Boa Nova, por exemplo, que nós teremos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Um diálogo notável que trata de um ponto assim fundamental. Ela, uma mulher samaritana, né? E muitos fazem uma interpretação mais simbólica desse encontro, porque essa Maria, ela, para muitos profetas, ela tinha sido acusada de adultério, vamos dizer, a nação em si, ela havia se colocado a, a casar-se com outros propósitos e não esse de ligação com Deus. Essa Maria, que é pertinho ali da Judéia, Jesus passou ali poucas vezes, os samaritanos, os judeus não davam-se muito bem, mas muitos interpretam essa passagem de forma simbólica, traz essa lição importante, né? A mulher samaritana, no encontro com Jesus, era a reconciliação, o casamento de novo, porque diante do povo samaritano que havia se prostituído, que havia se adulterado por tantas outras práticas, aquele encontro de Jesus era como que também a reconciliação daquele povo que até então havia, por um tanto de tempo, se colocado, de certa forma, um tanto que distante dessa verdadeira religiosidade, dessa verdadeira religião. Mas ali no diálogo que realmente acontece, Jesus e a mulher samaritana, eles vão ter alguns diálogos fundamentais, né? Ter uma conversa muito linda, porque chega um ponto que ela, reconhecendo que Jesus ele tinha alguma coisa diferente, trazia uma mensagem diferente, Jesus ele vai dizer para ela que queria saber, porque ela ficou muito ansiosa por causa daquela água viva que Jesus tinha para ofertar, e ela ficou ansiosa para saber aonde que ela iria adorar o Pai, aonde que seria esse ponto de comunhão, aonde que ela poderia, de certa forma, nutrir-se de tudo isso. E ela vai comentar das dissensões do homem. Uns falavam que tinha que adorar no templo de cá, outros templos no monte de cá, um monte de lá, porque era como que de tradição, Monte Sinai, por exemplo. Para Moisés é muito significativo, mas é nessa perspectiva do fora para dentro, porque se o povo daquela época estava fixado na exterioridade, Jesus convidava a uma adoração íntima. O homem até então fazia sacrifícios de coisas materiais. E aí, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter Allan Kardec com precisão dizendo que o sacrifício mais agradável a Deus é o do sentimento, ou seja, a gente vai sair de uma perspectiva material e a gente vai se encaminhar, sobretudo, para a sensibilidade, a sutileza, os detalhes da coisa, para uma comunhão cada vez mais nítida com o Criador. Nítida com o Criador. Cada um desses mensageiros foram corações que, de certa forma, se tornaram lumens nos tempos em que vieram, tudo a propósito, convidados e mandados pelo próprio Cristo, que guia a evolução da Terra. E diante de tudo aquilo que a gente vai percebendo, né, cada vez mais a ideia da espiritualidade, e aí Emmanuel vai deixar muito claro no prefácio da obra de André Luiz, que muito mais do que espiritualismo ou religiões, a gente precisa de espiritualidade, aonde, a depender da crença que a gente cultiva, no hinduísmo, no budismo, até mesmo no ateísmo, no protestantismo, no catolicismo, no umbandismo, em todas as outras, no candomblé, enfim, não importa, a depender da expressão. O mais importante é a gente estar atento ao mandamento maior, que consiste no amai-vos uns aos outros. Na verdade, esse mandamento que Jesus deixa
quando ele está se despedindo dos discípulos, mas que já é uma mensagem cultivada, porque se a gente for observar nas filosofias religiosas anteriores, a ideia do bem ela já começa a ser assimilada e as pessoas já começam essa vivência, essa percepção acerca da vida. Tudo por causa da misericórdia divina, que no socorro bendito tem feito o possível para nos conectar com tudo e com todos, para que não seja jamais, por exemplo, o credo de alguém alguma coisa que nos faça colocar muros. A gente vai reconhecer, por exemplo, Maomé vem para o islamismo, né, numa tarefa importante, muito importante. Só que depois do desencarne dele, conforme vai dizer Emmanuel, o pessoal acaba se perdendo um pouco, e as guerras começam a ser mais fomentadas. E é preciso a gente considerar, né, que o homem que ele fez com o cristianismo, desvios um tanto que absurdo se a gente for reconhecer a essência da mensagem, que na verdade está em todos os povos, porque sobretudo encontra-se no nosso coração. O Espírito é o celeiro das mais grandiosas sementes, aonde a gente vai poder reconhecer a expressão máxima do amor divino. E que o que nos cabe cada dia, a cada momento, é cultivar isso, para que a nossa percepção do todo seja mais nítida e mais verdadeira. É preciso reconhecermos que, diante das religiões, né, às vezes, ou as crenças que se formaram, elas não foram, muitas vezes, fruto do discernimento, fruto de um filtro, e acabou indo muitas impurezas. Diante, por exemplo, do Espiritismo que nos conclama essa fé raciocinada, que é numa compreensão maior acerca da divindade, a gente vai tirando algumas impurezazinhas que, de certa forma, foram sendo acrescentadas ao longo do tempo. Porque o homem, ele às vezes se confundiu no lugar de Deus e começou a fazer muita coisa que não precisava, muita coisa que não deveria, né? A nossa irmãzinha, salvo engano, colocou aí sobre o islamismo e o cristianismo, que ainda hoje a gente vê, assim, algumas complicações da religião, né? Alguns movimentos que a gente precisa ter cuidado, porque o objetivo da evolução é cada vez mais unir filosofia, ciência e religião para nos auxiliar numa vivência de bem entre todas as pessoas, aonde a gente consiga conectarmos uns aos outros, porque a crença ela precisa ser ponte e não barreira, não muro que nos coloca em aversão, nos coloca para lutar, para batalhar. Não esgrima de ideias. Se a gente penetrar esse caminho, a gente perde a beleza do que a gente pode aprender, porque em todo lugar, em toda parte, os germes divinos se encontram. E Jesus tem feito possível. E aí é muito lindo a gente reconhecer que em todas as religiões sempre vai existir luz. Por exemplo, o catolicismo, num momento muito débil, foi iluminado pelo sol de Assis e ainda hoje as fileiras do protestantismo estão sendo abençoadas por jovens que cada vez mais estão trazendo aí uma fidelidade a essa mensagem, que torna-se algo assim extraordinário, muito lindo mesmo, para a gente perceber esse cuidado do Mestre, porque o Verbo Divino, antes mesmo que a Terra fosse alguma coisa, ele já era alguém com Deus, que estava a nortear a todos, fazendo que a maneira, no decorrer da própria evolução de cada povo, a compreensão de tudo se desse. Nós não podemos, por exemplo, se nos devotamos ao Espiritismo, nos considerarmos privilegiados pelo que sabemos, mas, sobretudo, responsáveis, porque quanto mais a gente sabe, mais inclinado ao amor a vida nos leva a ser, para que assim a gente vá aprendendo, tendo olhos como indivíduos
pessoas que somos, a gente deve ler, aprender de tudo. Kardec até instruía, né, a gente ter conhecimento de muita coisa. Paulo, ele nos levava a perceber que a gente pode ter o contato com tudo, né? Ouvir a tudo e retende o bem. Ou seja, o que a gente precisa fazer é desenvolver a partir do discernimento, aquilo que verdadeiramente pode nos trazer maturidade para a gente crescer a nível das nossas responsabilidades e do compromisso de cada vez mais aproximar o nosso coração para com Deus. Porque apesar de ser um sentimento inato, o desenvolvimento dele está por nossa conta, pelas nossas buscas, pelo quanto a gente, em espírito e verdade, o anseia, interiormente o tem procurado. Obrigado pela paciência de vocês, pela misericórdia. Tentamos aí de forma bem rapidinho, acho que eu fui muito corrido, desculpa, mas para tentar trazer alguns pontos de reflexão. Oi, Vitor. Gratidão, gratidão pelas reflexões. O nosso amigo Luiz Otávio colocou aqui, Vitor, que o canto, né, de músicas sacras pode ser considerado uma forma de adoração a Deus, né? O nosso irmão Luiz Otávio, ele é músico, né? Está sempre com a gente aí cantando e levando a música. Ô, Vitor, e a gente pode perceber uma coisa que eu estava percebendo na sua fala, na sua reflexão, que, só para eu tentar alinhar, né, a reflexão que tu nos trouxe, que nos parece que essa questão desse contato com Deus, como você colocou, ou com o divino, é uma coisa nata do espírito, essa necessidade, né? E dentro dessa necessidade, eu acho que, de repente, de acordo com a questão evolutiva do próprio espírito, ou com a questão do processo que ele está envolvido dentro da sua presença na Terra, ou no seu processo de evolução, ele se condiciona a uma determinada, não sei se o termo seria esse, mas uma determinada linha de adoração, né? Ou uma determinada religião. E parece que foi esse alinhamento está correto. O que você acha? Vamos colocar assim, quando a gente nasce num lugar, é justo reconhecer que aquele lugar já resulta de uma construção milenária. Então, se eu nasço, por exemplo, aqui no Ocidente, né, para as bandas de cá, o lugar que eu vou nascer, ele já traz um conjunto de certas influências ali. O espírito, por si mesmo, ele tem o seu grau evolutivo, e esse grau evolutivo permite ter uma interação maior ou menor com a divindade. Vamos dizer, a forma que ele vai se utilizar é muito menos importante em relação do como isso interiormente vai acontecer. Porque essa adoração é algo do dia a dia, do cotidiano, que extrapola esse momento à parte, que a gente tira de, às vezes, visitar o templo, agora assistir uma live, essas coisas. A adoração é preciso a gente reconhecer, né? Como no dizer de Emmanuel, não só a prece, mas também todo o propósito, todo o anseio, tudo que a gente nutre na nossa intimidade é relacionamento com Deus. E quanto mais a criatura evolui, mais interiormente ela se sente necessitada, porque é uma presença que traz alegria, é uma presença que nos motiva, que nos preenche de força, de coragem, para a gente alcançar as nossas mais sublimes realizações. Então, eu nascendo num lugar, pode ser ou não que eu acabe aderindo àquela forma de lidar com as coisas. Tem pessoas que, por exemplo, adentram determinada religião, não concordam com tudo, né? Não concordam com tudo, mas diante de muitas coisas se sentem confortáveis naquilo que pregam, naquilo que buscam. E aí é só mais um detalhezinho, né? Os espíritos vão dizer para Kardec que, na verdade, Leon Denis vai afirmar que o espiritismo não seria o futuro, a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque talvez tem coisinhas que o espiritismo trabalhe que são elementos que vão enriquecer ainda mais a crença de cada pessoa. Só vai auxiliar para que cada vez aquilo tenha mais significado. Para sair, às vezes, por exemplo, porque tem determinados hábitos que vão virando automatismo.
Não é ruim, por exemplo, você rezar o terço. Mas se você só está fazendo aquilo mecânico, está tudo doidinho para chegar ali na última contagem, as mil Ave Maria, aí você faz em contagem agressiva, porque o objetivo assim, é mais perto do fim. Aí pode ser que isso não seja tão produtivo. Mas se reacende esse desejo, de, poxa, é um momento de conexão. Eu posso estar orando e realmente estar plenamente conectado, esse um instante de fé genuíno, como tantos os outros, né? Então, essas possibilidades de manifestação, elas vão a depender do espírito, da sua história espiritual, né? Porque mesmo nascendo, às vezes, num berço, de repente, às vezes se filia e gosta mais de outro. Tem uma pergunta aí? Tem algumas colocações aqui do nosso irmão Vitor, né? Pode-se dizer que é um ato de adoração à caridade, mesmo sem ter em pensamento alguma divindade, e sim o bem ao próximo. O Vitor foi, o Yuri colocou aqui essa colocação. Ele está fazendo uma questão de uma pergunta, né? Então ele coloca: pode-se dizer que é um ato de adoração à caridade, mesmo sem ter em pensamento alguma divindade, e sim o bem do próximo? Sim, desde que isso, o ato seja promovido por um sentimento, sim. É, vamos colocar que o mais a caridade, né, em termos assim pedagógicos, ela é o movimento da alma. Ela não é a ação, é o movimento da alma. A ação se chama beneficência, ou seja, que é a ciência de ajudar, de servir, de fazer o bem. Mas a beneficência vai surgir, vai dizer Lázaro na afabilidade e doçura, justamente por causa do sentimento que a gente movimenta. Então, se há sentimento, se aquilo ali a gente faz com aquela alegria do coração, né? Com essa disposição da alma, é mais do que importante, né? Atinge mais altos patamares de comunhão. É porque a questão do relacionamento com Deus, ele não está no plano das ideias, ele está no plano da intimidade, né? E a depender da ideia que a gente tem, ou que a gente cultiva na alma, é o que nos distancia ou nos aproxima.